que é a febre amarela? A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus e transmitida por mosquitos. A infecção pode ser categorizada de duas formas: febre amarela urbana, quando é transmitida pelo Aedes aegypti, ou febre amarela silvestre, quando é transmitida pela Haemococcus sabeti. A doença é considerada aguda e hemorrágica, e recebe este nome pois causa amarelidão do corpo e hemorragia em diversos graus. O vírus é tropical. É mais comum na América do Sul e na África. Apesar de ser considerado um vírus perigoso, a maioria das pessoas não apresentam sintoma e evoluem para a cura. A febre amarela pertence à classificação dos arbóviros, tendo várias diferenças entre a dengue e o zika vírus, apesar de pertencer à família do flavírus. Sintomas da febre amarela. Muitas pessoas que contraem a febre amarela não apresentam sintomas, e quando os apresentam, os mais comuns são febre, dores musculares em todo o corpo, principalmente nas costas, dores de cabeça, perda de apetite, náusea e vômito, olhos e face ou língua avermelhada, fotofobia, fadiga e fraqueza. Os sintomas nessa fase aguda da doença costumam durar entre 3 a 4 dias e passam sozinhos. No entanto, uma pequena porcentagem de pessoas podem desenvolver sintomas mais graves cerca de 24 horas após a recuperação dos sintomas mais simples. Nessa fase, chamada de tóxica, o vírus pode atingir diversos órgãos e sintomas mais simples, simplesmente fígado e rins. Os sintomas dessa fase são retorno da febre alta, icterícia, devido ao dano que o vírus causa no fígado, urina escura, dores abdominais, sangramento na boca, nariz, olhos ou estômago. Em casos mais graves, o paciente pode apresentar delírios, convulsões e até entrar em coma. Dependendo do dano causado, os organismos estão desta fase da febre amarela pode levar à morte no intervalo entre 7 e 10 dias. Por isso, pessoas que são diagnosticadas com febre amarela devem estar atentas ao aparecimento de sintomas iniciais e observar se os sintomas mais graves se manifestam, para buscar a ajuda do médico. Os sintomas da febre amarela podem ser confundidos com malária, leptospirose, hepatite viral e dengue hemorrágica. Já os sintomas de dengue comum também se assemelham, apesar de serem um pouco mais leves. Fatores de riscos. Pessoas que nunca entraram em contato com a febre amarela ou nunca se vacinaram contra ela correm o risco de contrair a doença ao viajarem para locais que a doença é ativa. Mesmo que não haja casos recentes reportados nesta região, o risco é maior para as pessoas com mais de 60 anos de idade e qualquer pessoas com deficiência grave devido a HIV ou AIDS. Imunodeficiência grave devido a HIV. Causas. A febre amarela costuma ser transmitida por mosquitos, principalmente o Aedes aegypti, em áreas urbanas, e o Haemococcus em áreas rurais. O mosquito é infectado ao picar uma pessoa ou animal com a doença e então desenvolve a doença e passa a transmiti-la para quem é picado. Existem 2 ciclos da febre amarela. Febre amarela silvestre, em que mosquitos desta região se infectam picando primatas com a doença e podem transmitir a um humano que visita este habitat. Febre amarela urbana, em que o humano infectado anteriormente pela febre amarela silvestre a transmite para mosquito urbano com a Aedes aegypti que a espalham.
É importante alertar que em ambos os casos a doença é a mesma. A diferenciação do ciclo de transmissão apenas ajuda nas estratégias para evitar a disseminação da febre amarela. A pessoa permanece em estado de viremia, ou seja, capaz de transmitir o vírus para mosquito por até 7 dias após sido picada. Normalmente o vírus causa sintomas em pessoas que nunca tiveram a doença ou que nunca tomaram a vacina contra a febre amarela. Em 2017, o estado de Minas Gerais começou a investigar 23 casos de suspeita de febre amarela. Além disso, suspeita-se que 14 óbitos podem estar relacionados à doença. No estado de São Paulo, algumas cidades também estão em alerta para a febre amarela, como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, devido tanto à morte de macaco que costumam pressagiar esse tipo de surto. Quanto mais 2 óbitos suspeitos estarem ligados à doença, um dos casos fatais foi confirmado, mas acredita-se que esteja ligado à transmissão silvestre da doença. O Ministério da Saúde já admite como surto no Brasil. O último surto de febre amarela no Brasil ocorreu entre 2008 e 2009, quando 51 casos foram confirmados. Não existe tratamentos médicos específicos contra vírus da febre amarela. Normalmente, o tratamento visa a melhorar dos sintomas em caso mais grave. É realizado o atendimento em uma unidade de terapia intensiva, UTI para reposição do sangue perdido na hemorragia, diálise para os rins, afetando e o controle geral das complicações devido ao risco da doença se desenvolver de forma hemorrágica. É importante evitar o uso de aspirina. O diagnóstico da febre amarela é feito com base nos sintomas, histórico médico e de exposição a mosquitos possivelmente infectados. Caso o médico suspeite de febre amarela, existe um exame de sangue que pode detectar a presença do vírus ou de anticorpos que indiquem sua infecção anterior. A febre amarela é uma doença infecciosa causada por... Errou! A febre amarela é uma doença infecciosa. O que é a febre amarela? A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus e transmitida por mosquitos. A infecção pode ser caracterizada por duas formas. Febre amarela urbana, quando é transmitida pelo Aedes aegypti. A febre é uma doença infecciosa causada por um vírus e transmitida por mosquitos. A infecção pode ser categorizada de 2 formas. Febre amarela urbana, quando é transmitida pelo Aedes aegypti, ou febre amarela silvestre, quando é transmitida pelo Haemophilus sabeti. A doença é considerada aguda e hemorrágica. Ele recebe este nome pois causa amarelidão do corpo e hemorragia em diversos graus. O vírus é tropical. É mais comum na América do Sul e na África. Apesar de ser considerado um vírus perigoso, a maioria das pessoas não apresentam um sintoma e evoluem para a cura. A febre amarela pertence à classificação dos arbóviros, tendo várias diferenças entre a dengue e o zika vírus, apesar de pertencer à família do flavírus. Não existe tratamentos médicos específicos contra vírus da febre amarela. Normalmente, o tratamento visa a melhorar dos sintomas em caso mais grave. É realizado o atendimento em uma unidade de terapia. Produto Jequiti. Não, vai, fala. Terapia. Terapia intensiva. Intensiva. Reposição do sangue. UTI. Tá bom, UTI para reposição do sangue perdido na Hemorragia.
hemorragia e recebe esse nome pois causa amarelão no corpo e hemorragia em diversos graus. O vírus tropical é mais comum na América do Sul e na África, apesar de ser considerado um vírus perigoso. A maioria das pessoas não apresenta sintomas e volume para a cura. A febre amarela pertence à classificação das arboviroses, tendo várias diferenças entre a dengue e o zika vírus, apesar de pertencer à família dos lavírus. Morri! Um minuto. O que é a febre amarela? A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido por mosquitos. A infecção pode ser caracterizada em sequência. Apresentam sintomas e quando os apresentam, os mais comuns são febre, dores musculares em todo o corpo, principalmente nas costas, dores de cabeça, perda de apetite, náusea e vômito, olhos e face ou língua avermelhada, fotofobia, fadiga e fraqueza. Os sintomas nessa fase aguda da doença costumam durar entre 3 a 4 dias e passam sozinhos. No entanto, uma pequena porcentagem de pessoas podem desenvolver sintomas mais graves cerca de 24 horas após a recuperação dos sintomas mais simples. Nessa fase, chamada de tóxica, o vírus pode atingir diversos órgãos e sintomas mais simples, simplesmente e fígado e rins. Os sintomas dessa fase são retorno da febre alta, ictericia, devido ao dano que o vírus causa no fígado, urina escura, dores abdominais, sangramento na boca, nariz, olhos ou estômago. Em casos mais graves, o paciente pode apresentar delírios, convulsões e até entrar em coma. Dependendo do dano causado, os organismos estão desta fase da febre amarela pode levar à morte no intervalo entre 7 e 10 dias. Por isso, pessoas que são diagnosticadas com febre amarela devem estar atentas ao aparecimento de sintomas iniciais e observar se os sintomas mais graves se manifestam para buscar a ajuda do médico. Os sintomas da febre amarela podem ser confundidos com malária, leptospirose, hepatite viral e dengue hemorrágica. Já os sintomas de dengue comum também se assemelham, apesar de serem um pouco mais leves. The world don't move to Arnold. just one drum. What might be right for you may not be right for some. A man is born, he's a man of means. Then along come two. They got nothing but the genes, but they got different strokes it takes.